é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quero te convidar, você que está aqui, a ficar de pé para juntos cantarmos mais uma vez essa canção. Você que está aí na sua casa, seja bem-vindo. Que você possa louvar junto conosco este hino que diz que grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Só Ele é na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, pois tu és grande, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Obrigado por tudo, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, sejas louvado, Senhor. Sejas louvado, sejas exaltado, Senhor.
Nosso sustento, nosso refúgio, nossa fortaleza és Tu, ó Pai. Nós Te louvamos, cedemos nossa vida perante a Ti, Pai. Aleluia. Se você tiver com acesso ao cantor cristão aí no seu lugar, eu te convido a abrir. No hino 385, louvor. Vamos nós louvar a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vede, vede, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, trabalhemos todos nós, e no Santo de Jesus, se louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória, hoje nós também louvor, vimos dar-te quem te apraz, pois nos deste Salvador, muitas bênçãos, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos aplaudir o nosso Senhor, Ele é exaltado, é assim. Amém, você pode se assentar, nessa hora nós iremos nos alimentar com a palavra de Deus, seja abençoado, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, que o nosso Deus, que é um Deus bondoso e grandioso, alcance a minha vida, alcance sua vida também, te dê paz, te dê tranquilidade e alegria nesse tempo e, acima de tudo, um coração voltado para Ele. Quero compartilhar com você nesse momento aqui da palavra do Senhor, que se encontra em Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14. Jeremias capítulo 3, a partir do verso 14. Os irmãos são muito bem-vindos aqui, também os que estão aqui, e você que está aí na sua casa, ou onde você estiver, que Deus te abençoe também nesse dia, nesse momento. Diz assim o nosso texto: Convertei-vos
ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naquele dia, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Estou lendo aqui até o versículo 16, quero tirar as nossas reflexões a partir daqui. Querido Deus, abençoe nosso momento de culto em Tua presença, nos dê da Tua sabedoria e da Tua inteligência para fazermos com que tudo que fazemos diante de Ti seja de alegria, de paz e de tranquilidade. Enche o nosso coração de fervor pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, para você entender aqui e compreender essa parte de que eu estou falando, este capítulo 3, ele é um capítulo em que Deus está se manifestando por meio do profeta Jeremias e informando o pensamento e o sentimento que ele está tendo em relação ao seu povo, Israel e Judá, né? Se você voltar lá para os primeiros versículos do texto, você vai perceber que ele está comparando, fazendo uma comparação entre a relação dele com o seu povo e um casamento, né? Aí assim, ele faz a pergunta, né? O que acontece com uma mulher que é desposada pelo seu marido e se junta com outro? Volte aí alguns versículos, você vai ver isso. E se junta a outro, voltará ela a se encontrar com seu antigo marido? Já não estará ela contaminada e contaminando tudo que está à sua volta? Ele está fazendo uma relação. O que ele está nos dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que a mulher resolveu deixar o marido. O marido deu para ela a carta de divórcio, mandou ela embora, liberou ela. Aí ela foi, nós temos uma história parecida com essa lá em Oséias. Aí ela foi embora. Depois de ter ido embora e ter se juntado a outros homens e vivido uma vida com outros homens, ela tentou voltar. Aí o Senhor está perguntando aqui, ele vai receber essa mulher de volta? Contudo, eu recebo se você voltar para mim. Essa é a expressão que o Senhor está nos informando. Que comparação que ele está fazendo? Ele está dizendo que essa mulher não será recebida pelo seu marido, mas ele está dizendo que se nós voltarmos, ele vai receber mesmo assim. Aqui está o fator interessante, e a partir do versículo 14 já é então ele dizendo a condição para que ele receba de volta. Sabe, irmãos, tem algo de muito profundo nas histórias proféticas. Elas são a melhor expressão daquilo que Deus é. É nos profetas que nós encontramos o coração de Deus. Ele está dizendo que um marido jamais receberia uma mulher que vai embora e depois tenta voltar para ele. E ele está dizendo que se ele for esse marido, ele recebe de volta. E se eu e você formos essa mulher, ele recebe sem dificuldade nenhuma. Basta que nós nos convertamos, basta que a nossa vida se volte para ele, basta que haja arrependimento em nosso coração. O capítulo 3, ele é uma desagregação da vida social do povo e é também uma desestruturação da vida sentimental e da vida espiritual desse povo. Eles estão perdidos em todas as suas formas, em todos os seus pensamentos e jeito de fazer as coisas. Aí, nós acabamos de ler um pouco do que é essa história, né? Ele vai ser comparado, Deus vai dizer para eles assim, olha, se vocês se converterem, se entregarem e voltarem para mim, eu recebo vocês, e ao receber vocês, vocês terão um novo pastor,
E jamais vai se passar na mente e no coração de vocês a ideia de: cadê a Arca da Aliança? Cadê a arca? Como é que nós vamos fazer agora sem a nossa referência, sem o nosso memorial, sem o nosso símbolo maior? Aqui tem uma coisa que nós precisamos aprender. Esse versículo é de uma profundidade muito grande, porque ele diz assim, para você entender o que aconteceu com o povo. Eles se afastaram totalmente, né? O texto vai dizer que o primeiro a ser abandonado por Deus é Israel. Quando Israel é abandonado, Judá vai também deixar Deus. Aí Judá toma a própria decisão de deixar Deus. E Israel depois se volta para Deus, porque o pecado de Israel é menor do que o de Judá, porque Judá, além de deixar, aprofunda-se no pecado, em distanciamento e em tudo. Esse é o quadro, aquele quadro ali, aquela situação. Aí, nós vamos encontrar agora o povo tentando voltar para Deus. Aqui é importante, eles começam a pensar, porque você pode ter certeza de uma coisa: em meio à calamidade, em meio a grandes dificuldades que nós enfrentamos e que nós passamos, quando isso bate na nossa cabeça, quando vem a realidade daquilo que nós estamos enfrentando, a primeira coisa que se faz é tentar buscar a Deus, é tentar encontrar com Ele. Isso é um fato. É um fato na nossa história, era na história daquele povo e é na nossa história também. Quando a ficha cai de que estamos distante de Deus, de que foi as nossas ações e a nossa própria vontade que nos distanciou de Deus, a primeira tentativa é buscar a Deus. E nós buscamos a Deus nas coisas que fez com que nós abandonássemos Ele. Isso é que eu quero que você grave aí no seu coração. Porque esse povo estava apegado à Arca da Aliança. Eles estavam com o símbolo que era a Arca da Aliança, estavam com o memorial ali, aquilo servia de norte para eles. Quando a Arca da Aliança se foi, quando eles abandonaram ao Senhor, quando eles se perderam, e eles só fizeram isso porque ao invés de estarem apegados a Deus, ao invés de estarem junto com Deus, ao invés de, no meio das dificuldades que eles estavam enfrentando, se aproximarem de Deus, eles estavam buscando a Deus por meio de símbolos e da arca. E aí eles se afastaram. Foram embora. Agora, olha o que acontece quando eles tentam voltar. Eles voltam para buscar ao Senhor na mesma forma e pelo mesmo símbolo que os fez abandonar. Eles voltam a buscar ao Senhor pela Arca da Aliança. E é aqui onde entra os versículos 14, 15 e 16, que Deus vai dizer assim: naqueles dias vocês dirão, cadê a Arca do Senhor? Ninguém mais vai se lembrar da arca. Ninguém mais vai querer ter uma arca, ninguém mais vai querer construir uma arca. Não vai haver mais essa necessidade. Porque buscar ao Senhor é pela coordenação de um culto e de uma vida voltada para Deus. Eu não sei como é que você está, mas, irmãos, tem uma coisa que isso naturalmente acontece na nossa vida e na nossa história, eu quero compartilhar aqui com você. Isso é comum para nós. Não é uma novidade nós nos afastarmos do Senhor. Nossa trajetória de vida é sempre assim. Distancia, vai para longe. Tem época que nós estamos tão distantes do Senhor que até nos esquecemos de como são as coisas. Esse é um tempo interessante. Esse é um tempo interessante para nós porque nós nos afastamos da igreja, da comunhão da igreja, e como na nossa trajetória pouco fomos ensinados, e quando fomos ensinados não obedecemos ao culto individual, ao culto familiar, então isso nos distanciou de Deus. Essa distância de Deus, ela vai em algum momento ser trazida à nossa memória e à nossa mente, porque o Espírito Santo é quem nos conduz, e ele vai nos fazer lembrar disso. E quando ele nos fizer lembrar disso, nós vamos estar tentando voltar para buscar a Deus da mesma forma que nós deixamos Ele uma vez. Aí aqui onde eu quero trazer essa aplicação para a sua vida, é importante que você grave isso, porque a busca pelo Senhor e voltar-se para o Senhor precisa ser de uma maneira melhorada, de uma maneira diferente, meu irmão, minha irmã. Não dá para você buscar ao Senhor de novo, se encontrar com Ele de novo,
da mesma forma que te fez se afastar. Sabe por quê? O que te faz afastar-se do Senhor, se você voltar para buscar ao Senhor baseado nisso também, a sua tendência é se afastar de novo. É se afastar de novo. O povo estava tão apegado à Arca da Aliança, que era o símbolo maior, o memorial da vida deles, que agora eles estavam voltando, tentando voltar para o Senhor, trazendo o mesmo modelo. Eles queriam reconstruir a arca. É o versículo 16, 15 e 16. Eles queriam refazer a arca. Aí o Senhor disse para ele: nunca mais vocês vão refazer a arca. Nunca mais vocês vão querer fazer uma arca. E sabe por quê? Tem uma outra coisa aqui que eu queria que você aprendesse. Buscar ao Senhor é independente de circunstância. É independente de situações. Buscar ao Senhor é independente de localidade. É independente de símbolos. Buscar ao Senhor é uma regra que faz a vida pessoal, conduzida pelo Espírito Santo, se aproximar dele. É só você decidir querer. É só você aceitar, é só você pensar que isso é possível. Buscar ao Senhor não pode ser por referências materiais, porque isso também, em algum momento, vai faltar e o resultado é o afastamento de novo. É o afastamento de novo. Eu quero fazer uma analogia agora, ou uma aplicação aqui para a nossa história, em relação à vida da nossa igreja. Sei que você está pensando que vai voltar. Eu ouço alguns irmãos falarem para mim: estou com vontade de voltar para a igreja. Os testemunhos dados aqui agora à tarde estiveram em volta disso, da vontade e do desejo. É uma coisa que eu sinto todos os dias também. Às vezes fico até imaginando a igreja com todo mundo aqui, né? E por isso eu acho que as minhas pregações são nesses níveis, porque eu estou pensando que está todo mundo aqui comigo. Acontece que não vai poder mais ser da mesma forma. Porque se nós voltarmos depois de um fechamento de igreja, como foi proposto nesse tempo, depois de passarmos tanto tempo fora da igreja por causa da doença, nós voltarmos para cá para fazermos as mesmas coisas, a impressão que dá é que outra doença vai aparecer. É o que eu tenho na minha cabeça e no meu coração nesse tempo. Nós vamos precisar voltar mais fervorosos. Vamos precisar voltar considerando Deus em um nível maior. Vamos precisar voltar considerando a igreja como um centro de apoio e recuperação de vidas. Não mais como um local onde nós achamos que estamos servindo ao Senhor. Vamos ter que voltar com o nosso coração aberto para receber porção dobrada do Espírito Santo, porque da forma como estava, não estava boa, tanto é que se acabou, tanto é que parou, né? Tanto é que estamos impedidos de fazer culto nesse tempo por conta de que não estava bom. Ou você acha que se esse culto tivesse extraordinário, se fosse um verdadeiro serviço a Deus, se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, se os cultos que as igrejas faziam no mundo todo tivesse chegando diante do trono do Senhor como cheiro suave, e a igreja teria sido fechada? Não. Teria não. Teria não. Porque Deus teria dado um jeito de continuar. O que Deus está nos propondo nesse tempo é uma volta à presença dEle, não mais pela forma como nós fazíamos antes. Agora eu vou voltar para a igreja, abriu de novo, agora eu vou buscar o Senhor com mais fervor, vou me reenquadrar ao Senhor. Está vendo? A motivação é a igreja. A motivação é a igreja, não é você. A motivação, o que está te trazendo, não é a busca por uma espiritualidade maior. Não é o desejo de se encontrar com o Senhor de maneira melhor. Não é um partilhamento espiritual maior. Esse é o ponto. Essa é a coisa que, se eu puder colocar no seu coração, eu já vou ficar muito feliz. É a ideia de que Deus estava retirando deles a Arca da Aliança. Deus não queria que aquilo fosse mais a motivação. O que Deus queria era que a motivação fosse
ao encontro dele da forma que tivesse, do jeito que tivesse. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, é o que diz a palavra. Era a tentativa de Deus de querer, de se converter de novo. Aí eu quero encerrar minha pregação, mas eu quero dizer uma coisa para você antes, porque eu acho muito interessante. O verso 14 que nós lemos vai nos dar uma dimensão que nos enquadra. Eu e você nos enquadramos naquele mesmo grupo, por causa do verso 14. Diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Percebeu a questão de você ter que se converter de novo? Que é o que a palavra de Deus está dizendo, que você precisa se converter de novo. Ele está chamando o povo dele de filho, mas está mandando eles se converterem. Sabe, irmãos, isso é mudar o jeito, mudar a atitude. Ele começa. Esse texto, o versículo 15 desse texto, é o texto que eu acho que foi até dito na minha pregação, lá citado. Pregação, toda vez que um pastor vai tomar posse, toda vez que vai se falar de um pastor, por aí esse texto aparece, de Jeremias 3:15. Dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com inteligência e com conhecimento. Mas eu preciso fazer um pressuposto para você. Eu queria poder dizer isso em alto e bom som para todo mundo ouvir. Quem dá o pastor é Deus. Quem dá o pastor é Deus. Mas o que vem antes de um pastor dado por Deus é um povo com o coração convertido a Ele. Correto? Ele começa dizendo para o seu povo: convertei-vos, ó filhos rebeldes, e aí dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e sabedoria, e depois disso vocês não precisarão mais de arca da aliança, não precisarão de mais nada, porque vocês me buscarão com o coração. Essa é a síntese do texto. Essa é a síntese. Bom, eu acho extraordinário o versículo. Dá-vos-ei pastores segundo o meu coração. Mas uma coisa super extraordinária, eu nem sei se essa palavra existe, mas uma coisa super extraordinária é um povo com o coração convertido. Um povo entregue na presença do Senhor e diante dele. Dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, porque o coração de vocês já estará convertido. Porque o coração de vocês já está transformado e modificado. Vamos nos colocar em pé, queridos irmãos. Queria que você fechasse os seus olhos aí um pouquinho. Queria que você colocasse sua vida na presença do Senhor. Deus está mandando os seus filhos se converterem. É o seu povo mesmo. Deus está mandando um recado para o seu povo de que Ele precisa que nós nos voltemos para Ele. Querido Deus, quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos em Tua presença. Glorificar o Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz ainda hoje. Abençoa a vida dos meus irmãos, dos que estão aqui e dos que estão distantes. Abençoa também. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu nos dê um coração aberto todos os dias à conversão e à transformação. Aberto todos os dias a Te buscar com mais fervor e com mais afinco e com mais amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido irmão e minha irmã, que Deus te abençoe aí, viu? Deus te dê paz e tranquilidade, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, que o amor dele te alcance todos os dias, que as misericórdias do Senhor nos cubra e nos encha de alegria e paz,
em nome de Jesus. Amém e amém.